momentos na nossa vida em que a gente olha no espelho e a gente percebe que a beleza não é só o que a gente vê, mas também o que a gente sente. E desde pequena eu sempre tive muita conversa em casa para entender que meu cabelo ele não precisava ser igual de ninguém. Ele só precisava ser meu. Infelizmente, histórias assim antigamente eram exceções. Mas hoje em dia, na nossa geração, isso tem mudado bastante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre se aceitar do jeitinho que você é. Não existe nada mais bonito do que enxergar diferentes expressões de beleza. Cada pessoa tem sua história e sua identidade. E é isso que torna a beleza real. E a pessoa que eu vou conversar hoje, ela transforma a vida todos os dias. Ela que é especialista em cachos, já atuou em projetos de educação da Kerastase e L'Oréal, minha amiga e maravilhosa Pauline Reis. Seja bem-vinda! Obrigada, Valentina. Estou muito feliz de ter você com a gente aqui, Eli. E pra quem não sabe, galera, essa amizade aqui, ó, já é de longa data. Ele começou cuidando dos meus cachos aqui em Manaus. Mas me conta, como é que começou Valentina, a sua história com os cachos? Você sempre sonhou com isso ou a vida foi levando? Conta pra gente. Eu sempre sonhei em ser uma profissional da beleza. Minha mãe conta que desde pequenininha eu já dava sinais, né? Os cachos, na verdade, eles me abraçaram. Participei de um grande evento em Manaus. Ali eu não era profissional de cabelo cacheado, mas ali foi onde tudo começou. Porque mesmo sem ser uma especialista no assunto, eu sempre fui muito ousada. Então, ali eu levei o tema cachos, onde quase ninguém falava sobre isso, quase nenhum profissional. E a partir dali, os cachos me abraçaram e nunca mais a minha vida foi a mesma. E sim, gente, em algum momento Deus me presenteou com essa preciosa, que a gente fala que é a nossa eterna menina, que é a Valentina. Profissional incrível, esse ser humano de luz, que eu tenho a maior honra de ter ela como uma pessoa que faz parte da minha história. Eu sou a profissional que cuida da Valentina há muito tempo, gente, desde quando ela era bebezinha, né? Ela tem valores e princípios, assim, que é muito importante pra gente. E é uma pessoa que a gente deseja tudo de bom. Então, a gente tá aqui pra falar de cabelo, mas eu quero que você saiba também a importância que você tem pra mim, tá, Valentina? Eli, muito obrigada. Você também foi importante pra mim desde o dia que a gente pisou lá no primeiro salão, desde que a gente se conheceu. E foi uma amizade que não parou mais. E a gente ainda vai conquistar muita coisa junto, vai sorrir junto, porque a gente nunca se largou e nunca vai se largar. É isso aí. É tão lindo ver você falando da sua história com os cachos, Eli. A gente sabe que é uma questão muito da autoestima. Você, num salão, você vai pro salão, você renova muito isso. Você percebe isso, que não é só mais uma mudança de cabelo, mas sim a pessoa fica mais feliz, é uma mudança na autoestima, você sente isso? Eu sinto. Isso é muito real, porque quando esse cliente ele chega ao nosso encontro, senta na nossa cadeira, ele tem uma expectativa. É importante falar disso. Esse cliente ele já buscou informações sobre nós. Então, realmente, se é um trabalho validado, ele começa lá nessa pesquisa quando esse cliente vai buscar esse profissional, porque hoje a gente tem sim, infelizmente, a gente ainda tem muitos profissionais que cuidam de qualquer jeito de um cabelo cacheado. E a relação de uma cliente cacheada com o seu cabelo é tão intenso que isso pode promover uma frustração, uma decepção, até mesmo um trauma. Então não é isso que a gente quer. E quando você fala disso, eu tenho a oportunidade de falar que não é só um trabalho, mas é o meu propósito de vida. É transformar a autoestima dessas mulheres e desses homens através dessa arte que é feita através das minhas mãos. E isso tem muito valor para mim. Porque é tão importante essa entrega que eu sei que isso vai ficar marcado. Isso vai ficar marcado na vida dessa pessoa e que eu vou ter muita relevância, porque todas as vezes que esse cliente lembrar de mim, ele não vai lembrar simplesmente da Eli, mas ele vai lembrar de uma pessoa que de alguma forma contribuiu para essa pessoa se tornar mais forte, mais empoderada, mais feliz, através do que ela vai ver quando ela se olhar no espelho. Então, é muito importante, sim, que você busque uma pessoa de confiança,
que se qualifica e que, principalmente, que ama o que faz. Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, Valentina. Eu sei bem disso, Eli. E agora eu quero ir para um pouco mais da parte da geração atual. A gente vai continuar nesse tema da questão da autoestima, mas hoje em dia as coisas têm evoluído muito. Então tem muito mais produtos, muito mais pessoas profissionais como você, Sim. que estão na internet e falam dicas para o cabelo, como cuidar do cabelo. Você mesmo me ensinou muito. Você que me ensinou a cuidar do meu cabelo hoje em dia. Então, como é que você vê a questão da geração atual aprendendo a amar o cabelo natural, enfim, continuar com o seu cabelo natural? Sim. Você vê isso? Hoje é um assunto que se fala bastante. Pouco se falava de cabelos cacheados. Na minha geração, eu sou uma mulher de 40 anos hoje e eu já sou profissional da beleza há mais ou menos uns 15 anos, mas com cachos eu trabalho especificamente há uns 8 anos mais ou menos, né? E antes, quando se entrava uma mulher cacheada no salão ou um homem de cabelo cacheado entrava num salão, os profissionais se escondiam, porque não tinha um produto, não tinha uma técnica que realmente pudesse a gente fazer com que a gente entregasse um trabalho majestoso para esse cliente. E hoje não, isso hoje não é mais um tabu. Hoje, você profissional precisa estar preparado para receber a cliente de cabelo liso, a cliente de cabelo cacheado, uma crespa, não importa, né? Então, assim, o mercado hoje ele torna esse profissional mais confiante através das técnicas avançadíssimas de corte. Eu mesma, Valentina, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para estudar sobre cachos. E eu falo isso não para uma forma de me exaltar, mas sim para te dizer que isso está no mundo inteiro. Então hoje, se eu sou uma profissional de cachos, eu tenho milhares de possibilidades de buscar excelentes técnicas, de buscar produtos de alta performance. Eu fiz parte de projetos de educação junto com o Kerastase, quando nasceu uma das primeiras linhas de alta performance para um cabelo cacheado, um crespo e um ondulado. E isso traz muita representatividade para a gente, porque hoje a mulher que usa Kerastase no seu cabelo liso, ela é muito empoderada e esse mesmo empoderamento alcança uma mulher de pele preta, uma mulher que tem cabelos crespos, uma mulher que tem um black. Então é acessível e isso é maravilhoso, isso tem muito poder pra gente. Com certeza. E essa questão da versatilidade mesmo, de você conseguir trabalhar com diferentes tipos de cabelo hoje em dia, é algo que tem evoluído cada vez mais, como você mesmo falou, mais tecnologias da Kerastase. Então, isso é realmente muito bom, e indo da parte de marcar a vida da pessoa. Já teve alguma história que te marcou muito? Assim, eu sei que provavelmente tiveram vários clientes que marcaram muito você, mas teve alguma história específica que te marca até hoje? Valentina, eu poderia... Assim, a gente poderia passar horas aqui te contando várias experiências, né? Mas eu tenho, sim, momentos que foram muito importantes para mim, enquanto pessoa, e também enquanto profissional. Eu já tive momentos, Valentina, na minha bancada, onde essa cliente chegou e ela falou assim para mim: Eli, eu quero fazer a transição capilar e eu não sei por onde começar. E uma das perguntas que eu faço quando uma cliente me procura para fazer um processo de transição capilar é: por que você quer o seu cabelo natural de volta? E essa cliente, e assim, a gente está falando de uma mulher, como é que eu posso dizer? Uma mulher muito bem sucedida, uma mulher de recursos, mas no nível de insegurança muito grande. E olha a resposta dela: Eli, eu quero fazer minha transição capilar porque eu quero tomar banho de mar com meus filhos quando eu saio de férias. E aí eu perguntei dela, eu pedi para que ela, né, desenrolasse melhor isso para mim, e ela me citou o seguinte: Eli, eu viajei de férias recentemente para a praia com os meus filhos e eu estava aqui na minha barraquinha sentada enquanto o meu marido brincava nas ondas com minha filha e o meu filho, e eu simplesmente não estava lá porque eu estava com o meu cabelo na escova, na chapinha, e eu não queria desfazer aquilo. Então, olha o momento que eu deixei de curtir, porque eu estava presa com medo que alguém visse o meu cabelo daquela forma, né? Bagunçado ao meu ver.
Então, assim, naquele momento eu tomei a decisão que eu queria ter o meu cabelo natural de volta. E sim, ela fez a transição, ela é minha cliente até hoje. E eu trouxe essa história, eu tenho inúmeras, mas eu trouxe essa porque para você ver, Valentina, o quanto que isso está enraizado, o quanto essa mulher que já é mãe, esposa e que ocupa um lugar na sociedade, mas que existe algo aqui dentro dela que não permitia. E nesse lugar existe uma dor. Então é por isso que eu bato muito nessa tecla, não é sobre o cabelo. Por trás de todo o cabelo existe uma história. Essa história, ela tem muito peso e por isso esse cliente exige muito cuidado, exige muita atenção. Antes de você tocar nessa tesoura para cortar esse cabelo, esse momento aqui, ele é crucial, sabe? Esse momento da escuta, esse momento de você, se for possível, ouvir repetidamente várias vezes se de fato é isso que ela quer. Porque isso pode promover uma grande transformação na vida dela, ou isso pode promover uma grande frustração e você promover um efeito contrário na vida desse cliente. Eli, você falando, e até quem vem no salão, a gente percebe mesmo que você tem todo um cuidado com o cliente. Você é uma pessoa carinhosa por si só, a gente sabe disso. Quem convive com você no dia a dia sabe isso. Mas você cuida, você pergunta. Então, acho que você já comentou isso uma vez, eu vou repetir. Não é só o cabelo, é uma experiência completa. A pessoa tem que se sentir confortável porque ela vai estar fazendo a mudança. Querendo ou não, se vem uma pessoa amanhã e fala, Eli, eu quero pintar meu cabelo. É uma mudança. Então você tem que perguntar e chegar do jeitinho que você sempre sabe chegar com as pessoas. Você é muito humana, Eli. Você tem isso dentro de você. Você tem o dom, você sabe disso. Mas agora eu quero sair da Eli cabeleireira. Eu quero chegar na Eli pessoa. O que você aprendeu sobre si mesma em todo esse processo? Com várias pessoas diferentes, sentando na cadeira do salão, histórias diferentes, histórias impactantes. O que você aprendeu sobre você nesse caminho? Eu fui uma criança, Valentina, que até meus 9 anos de idade, eu não me gostava. Porque eu sou caçula de 9 irmãos. Todas nós temos cabelos cacheados e a gente cresceu ouvindo falar o seguinte, o famoso bullying que fala hoje, né? Você toma banho e seu cabelo não molha. Então eu fui essa criança onde todo mundo era bonito, menos eu. E aos 9 anos de idade a minha mãe permitiu que alisassem o meu cabelo. E aos 19 eu precisei parar porque eu sofri um corte químico junto com uma queimadura. Então, assim, imagina uma garota de 19 anos, já cheia de vaidade, ter uma falha na cabeça por conta de uma queimadura. Então, isso me colocou num lugar de muita dor, de muito sofrimento. Então, trazendo isso para o meu lado pessoa, eu me tornei uma pessoa muito mais forte com toda essa história. Porque em algum momento eu tive que escolher o que eu vou fazer com isso. Eu vou sofrer o resto da vida ou eu vou transformar isso em poder para que eu possa ser feliz e tornar pessoas felizes também, que é o que eu faço hoje. Então, isso me colocou num lugar de poder mesmo, sabe? Hoje eu falo com muita autoridade que os cachos, que o meu cabelo, ele transformou a minha vida e transforma a vida de outras pessoas todos os dias, porque eu senti isso na pele. Então hoje quando chega uma cliente até mim que fala assim, Eli, tá doendo aqui, eu já senti essa dor. Então assim, é muito forte a relação que eu tenho, tanto no meu lado profissional, como a minha vivência, como a minha história. Então assim, eu sou o resumo de tudo isso, sabe? E sofri muito com a minha própria história, com o meu cabelo, mas hoje isso me colocou num lugar assim grandioso e eu sou muito feliz e tenho muito amor hoje pela minha história. O que um dia eu tinha repúdio, que eu chorava, hoje eu sou apaixonada e amo a minha história, aprendi a amar a minha história. Com certeza, e a sua história serve de exemplo para muitas pessoas, para as pessoas não desistirem. Olha onde você chegou, Eli. Você falou, você foi fazer curso nos Estados Unidos. Sim. Então, você vai realizar
muitos mais sonhos daqui pra frente. A gente vai realizar eles juntos também. Por mim, eu ficaria aqui horas conversando. Você sabe que às vezes a gente vem aqui pro salão só pra atualizar o bate-papo. Mas eu quero fazer uma última pergunta, que eu tenho 14 anos e eu já aceito muito bem o meu cabelo. Isso é algo que vem trabalhado desde pequena lá em casa, então eu aceito muito. Mas tem muitas pessoas da minha idade que ainda ficam naquela dúvida. Eu gosto, mas será que eu aliso? Será que eu realmente fico com o meu cabelo cacheado? Então, é sobre a questão da autoestima. Voltando pro ponto da autoestima, porque eu acho que é uma questão muito importante. Você acha que é algo que já vem? Ou todo dia você aprende alguma coisa sobre a questão da autoestima? Para mim, a autoestima é algo que precisa ser trabalhado, dependendo do cenário que você vem. Eu vim de um lugar onde a minha autoestima ela foi muito afetada pelo que eu ouvi. E você acabou de me citar que você respeita e ama o seu cabelo porque você também veio de um lugar onde você foi validada, onde você ouviu desde pequitinha que o seu cabelo é lindo, que você é linda, que você tem valor. Mas tudo na vida, você tem um poder de decisão. O que eu vou fazer com o que me restou, né? Então, eu não tive muita escolha e eu tive, sim, que me empoderar. Eu tive que entender que ter a minha autoestima era importante e eu trabalhei isso me olhando no espelho e dizendo para mim mesma, não, esse é o meu cabelo, essa é a minha vida, é a minha realidade, mas eu não sou obrigada a ficar nesse lugar. Então eu quero ir para um lugar lindo, um lugar mágico, onde eu possa ser feliz, possa me olhar e me achar bonita e principalmente do jeito que eu quiser estar. Porque falar de cabelo, Valentina, falar de autoestima, falar de empoderamento, falar de felicidade, não rotula entre um cacho, um liso, um permanente, uma lace, uma peruca. Não, não é sobre isso, tá? Hoje, a gente, graças a essa liberdade, a esse grito, a gente vive numa sociedade onde a gente tem grandes possibilidades. Eu mesma, eu tô de mega, né? Por quê? Porque eu tenho essa versatilidade, eu gosto disso. Um dia eu tô usando uma trança, um outro dia eu tô com um coque lá em cima, um outro dia eu tô com o cabelo cheio de frizz, um outro dia eu tô com meus cachos todos arrumadinhos. E tudo isso me coloca num lugar confortável, mas porque eu trabalhei isso dentro de mim. Então é o que eu desejo para todas as pessoas, sabe? Não se rotule a um cabelo padrão, a nada que te coloque dentro de uma caixinha, sabe? Você é livre, Deus ele trouxe uma liberdade pra gente, da gente se tornar quem a gente quiser. Então, claro, que a gente possa fazer isso pro bem, sem atingir o outro de forma negativa. E que a gente possa ser muito feliz, independente da nossa versão. A gente tem vários personagens dentro da gente, Valentina. E a gente pode se colocar isso num lugar tanto positivo quanto negativo. Mas como pessoas evoluídas que somos, a gente quer sempre estar no lugar de forma positiva e podendo agregar na vida do outro, porque é o principal propósito, é que a gente possa contribuir com o outro de forma positiva. Com certeza. Eu tô muito feliz, de verdade. Quero agradecer a você novamente por ter aceitado topar a nossa ideia. Obrigada. Você sabe que você é uma pessoa muito importante para mim, para os meus pais. Então, obrigada de coração. Se você quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Fale o que você sente para eles. Ok. Na verdade, eu vou falar para você, Valentina. Eu quero te fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Ai, meu Deus. Como que isso te impactou? Como que a Eli contribuiu para esse teu processo como pessoa, como artista que você é? Você sabe que eu amo você, que eu amo a sua história. E você sabe também, principalmente, onde eu te vejo, né? A gente sempre falou isso com você, onde a gente te vê. Nós que te amamos e estamos aqui nessa plateia, sentadinhos, te aplaudindo sempre. Eu quero te ouvir também. Eu acho que a Eli me impacta de uma forma muito boa. Não só com o meu cabelo, mas também comigo como pessoa. Vou falar um pouco do cabelo. Desde o primeiro dia que a gente foi lá e que você foi cuidar de mim, do meu cabelo,
Você sempre falou quão bonito ele era, cuidou de uma forma tão aconchegante que eu acho que isso largou mais e me fez amar mais ainda o meu cabelo. Eu lembro tanto que acho que o primeiro corte que eu fiz foi com você e você até brincou com meu pai que o cabelo ia caindo só a poda, normal, você cortando as pontinhas. E ele você, chorando, e ele né? chorando, você brincando com ele com isso. E a Eli Pessoa impactando em mim é que você nunca desistiu de mim. Nem meus pais nunca desistiram de mim. Me acompanhando desde o comecinho. Então, você me acompanhou desde a entrada até onde eu tô agora. Aqui te entrevistando. Gente, será que a gente imaginava isso? Isso acontecendo? Então, assim, Ai, gente. a Eli me impacta nisso. De nunca desistir, de me amar. E de saber que toda vez que a gente precisar de um socorro, a gente tem um colo pra ir. De uma pessoa que a gente tem como confiar. Gente, existe uma canceriana dentro de mim, tá? Mas não é isso, é porque realmente existe muita conexão entre mim e a Valentina. Eu acho que eu sou uma das tuas amigas mais idosas, né, Valentina? Mas a gente realmente tem uma amizade e conta comigo sempre. Eu amo você demais. Você sabe como que eu te vejo, você é nossa estrela e é isso. Eu amo você demais. Obrigada, tá bom? Sempre, viu? Também. Obrigada, gente. Obrigada. A beleza, ela vai muito além do que a gente tenta parecer. Se cuidar não é só por estética, é por amor. E aqui entre nós, não tem nada mais bonito do que a gente ser a gente de verdade. Até a próxima!